Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e eu quero ler com vocês do versículo 3 até o versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 7. O texto sagrado diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Depois de, nesses versículos, ele exaltar a nossa expectativa futura da salvação, nos 6 e 7 ele diz assim: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O texto fala de uma salvação que nos leva a exultar. Uma salvação cuja plenitude ainda não se manifestou, está reservada para o futuro. Mas ele diz, enquanto a gente está aguardando esse futuro bendito, essa concretização lá na frente, a Bíblia diz, no momento, ainda que exultando por um futuro glorioso, nós podemos ser contristados por várias provações. E interessante que, ao falar dessas provações que muitas vezes contristam, a palavra de Deus nos exorta a ter por motivo de alegria o passar por tribulações, mas a gente precisa de um momento onde a gente vai ajustar e virar aquele botão. Tem aquela reação de um contristamento, de uma tristeza inicial, depois a gente pensa no propósito de Deus, o lucro que nós podemos tirar disso e nós decidimos superar. Mas a reação natural é que elas contristem. Mas ele usa uma linguagem, uma analogia, que ela está um pouco distante da nossa prática, porque, diferente deles, no dia a dia, nós não temos essa preocupação hoje de lidar com metais como eles faziam. O ouro, desde a antiguidade, tem se revelado um dos metais mais preciosos. No início, as moedas elas eram feitas de ouro, começou-se a usar também a prata, e aqui ele está falando de um ouro provado pelo fogo. Por que a expressão provado pelo fogo? Porque quando o ouro passava pelo fogo, ao ser derretido em alta temperatura, as impurezas se desprendiam. Era a forma como o ourives usava para garantir um ouro puro, um ouro limpo e de grande qualidade. E ele faz uma associação de que, assim como o fogo tinha o poder de depurar, de purificar, de tornar melhor o ouro, a mesma coisa acontece com a nossa fé. Nossa fé também passa pelo fogo. No entanto, o fogo que Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé é, de acordo com as palavras de Pedro, o fogo das provações. Então, tomando essa ilustração de um fogo que vem para purificar a nossa fé, como o ouro era purificado, eu quero tomar a liberdade de usar como título da minha mensagem a expressão provas de fogo. Porque com o mesmo propósito do fogo, essas provações vêm para refinar, para melhorar, para aperfeiçoar a nossa fé. E associando a essa ideia, eu quero tomar um episódio das Escrituras, onde literalmente as pessoas passaram por uma prova de fogo. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, enfrentaram literalmente uma prova de fogo. E se você puder me acompanhar lá no livro de Daniel, eu queria, apesar de ser um texto muito conhecido, que você lesse comigo, para que a gente pudesse ter na memória aí o extrato dessa história, e em cima dela eu quero trazer as aplicações daquilo que o apóstolo Pedro fala a respeito do fogo. Então, Daniel, capítulo 3, eu vou começar já no verso 13, depois que eles se recusam a se dobrar diante da estátua que o rei de Babilônia levantou. O texto sagrado diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Amém. Eu quero tomar esse texto das Escrituras, sustentado no Novo Testamento, como parte integral das Escrituras. Hebreus 11:34, por exemplo, falando dos heróis da fé, fala daqueles que pela fé apagaram a força do fogo, uma menção direta a esse episódio. E o Novo Testamento não trata isso como uma história que está além da nossa capacidade de acreditar ou aceitar racionalmente, mas sim como um ato sobrenatural, uma intervenção milagrosa de Deus. Aliás, para ser honesto com você, de todos os milagres que eu vejo no Velho Testamento, esse, desde criança, sempre foi um dos que mais me empolgou. Eu não sei necessariamente explicar porquê, mas talvez por esse impacto que o milagre tenha produzido, levando o rei não apenas a reconhecer o que Deus podia fazer, mas baixar um decreto exaltando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego e declarando que quem falasse contra ele seria julgado. De alguma forma, isso sempre tem exercido sobre mim um grande impacto, esse texto. Mas, à luz do Novo Testamento, como nós deveríamos olhar para isso? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Em Romanos 15:4, ele diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, além de fortalecer a nossa fé pela convicção de que não há limites para o nível de intervenção sobrenatural que nosso Deus possa executar, acredito também que Deus quer nos ensinar lições. E eu quero unir esse texto ao texto inicial que lemos, falando das provas de fogo, e pegar essa prova de fogo, literalmente uma prova de fogo que eles passaram, para que a gente possa conversar, meditar e entender algumas verdades. Há uma declaração de Deus feita em Isaías 43, no versículo 2. O Senhor disse: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti.
Isso já era parte das Escrituras naquela época. Eu, particularmente, não sei, uma vez que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Se eles se lembraram de um texto como esse. Mas a verdade é que o propósito do fogo ou das provas de fogo que Deus nos permite passar não é nos destruir. Quando o texto diz, né, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você, é evidente que Deus não está dizendo se passares, mas quando. Ou seja, é só uma questão de tempo. Ele não diz se você passar pelas águas, ele diz quando passar. Ou seja, é fato, vai acontecer. Isso não aconteceu com você, você está na fila e vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Se não aconteceu com você, vai acontecer, mas não importa para onde a gente vire a boca, é verdade. E não estou amaldiçoando ninguém, porque como veremos, existe algo poderoso por trás das provações. Outro dia alguém disse, mas me ensinaram que eu podia viver uma vida de vitória. Eu falei, viver uma vida de vitória é diferente de paz. Para ter vitória tem que ter guerra. É depois que você vence as guerras, você tem vitória. Uma vida de paz é não ter problema nenhum. E isso não foi prometido na Bíblia. Aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Eu nunca vi um crente acordar pela manhã reivindicando o cumprimento dessa promessa. Meu Deus, sua palavra disse, eu garantiu que a gente teria aflições, eu reivindico minha cota de aflição nesse dia, eu tomo posse pela fé. Mas é uma promessa. Outro dia um crente falou para mim, não pastor, esse aqui é o tipo de promessa, eu não preciso nem crer, ela cumpre automático. A verdade é que nós precisamos entender que o Deus que nos permite passar por provas de fogo nunca quis que o fogo nos destruísse. Pelo contrário, que ele nos aperfeiçoasse. Então, meu primeiro ponto é uma pergunta, né? Por que as provações vêm? Qual a razão delas? Por que elas se manifestam? E nós precisamos entender, antes de mais nada, que a Bíblia também trata desse assunto de uma maneira muito explícita. Em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, a Bíblia diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que, é aqui que vem a alegria, não é a provação em si, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra íntegro significa inteiros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, a razão pela qual eu e você podemos nos aperfeiçoar não é pelo que sentimos inicialmente quando as provações vêm. Jesus diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois de nascida a criança, o que prevalece é alegria. Porque inicialmente tem a tristeza, porque ela está pensando na dor do processo. Mas por que depois a alegria? Porque se enxerga o resultado, e o resultado fala mais alto do que aquilo que aconteceu durante o processo. Nós precisamos olhar para as provações exatamente da mesma forma. Olha, eu acho interessante que no versículo 2, aqui de Tiago 1, quando ele diz, tende por motivo de alegria o passarem por várias provações, ele usa uma palavra no original grego, que é peirasmos. Mas depois ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, ele já muda, e ele usa uma outra palavra, que é dokimion. Em Atos, no capítulo 14, no verso 22, quando a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, depois de plantar igrejas em várias cidades, no meio dos gentios, voltam fortalecendo a alma dos discípulos, o ânimo dos discípulos. A Bíblia diz que eles ensinam, porque é necessário que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Nessa ocasião, eles usam uma terceira palavra ainda, e essas três aparecem muito para falar do que nós vamos falar. A primeira, peirasmos, ela significa um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova, né? Uma tentação da fidelidade do homem, da integridade, virtude, constância. Muitas vezes é aplicado, e aí você tem que entender pelo contexto, como uma tentação, ou seja, sedução ao pecado, seja originado pelos desejos ou por circunstâncias externas. Ela, né, aparece para falar de algo que serve para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. Dokimion, ela significa ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado. Ela tem ideia muito forte também de testes, mas a palavra tilipsis, de Atos 14, ela significa o ato de prensar. Era o que eles usavam para tirar, né, extrair o azeite das azeitonas. Ela é uma palavra para usar para falar de pressão. Então, no sentido metafórico, muitas vezes era usado para falar de aflição, tribulação, angústias e dilemas. Todos eles apontam um processo doloroso e aponta a ideia de um resultado positivo.
né? A provação ela é vista literalmente como uma prova, como um teste. E o tempo dela depende muito da sua atitude. Israel ficou 40 anos no deserto e aquela geração não saiu aprovada. Jesus passou só 40 dias e foi aprovado. Né? Nós precisamos entender que isso não é algo determinado de forma unilateral por Deus. Depende muito da nossa atitude, da nossa reação. Então, quando entendemos que a razão pela qual as provas vêm, elas têm muito mais a ver com a possibilidade de crescimento e de uma aprovação, isso deveria gerar em mim e você uma atitude correta. Porque a verdade é que a maioria de nós, quando enfrenta uma dificuldade, e eu não estou dizendo que toda dificuldade seja uma aprovação, que é aquele tipo de crente, né, que acha que todo problema é consequência do pecado. E já começa estilo os amigos de Jó dizer, você deve ter feito alguma coisa errada. Pensa num negócio que oprime a gente, é quando os amigos da onça, né, eu acho melhor chamar os amigos de Jó de amigo da onça, começa a desconfiar da sua integridade e do seu caráter. Porque se, por um lado, o pecado vai gerar consequências, isso é inevitável, não significa que toda adversidade seja consequência do pecado. Nesse caso, que nós lemos em Daniel 3, o que nós temos é gente que enfrentou uma dificuldade justamente pela fidelidade a Deus. Porque não queria se curvar diante de uma estátua, de um ídolo, porque queriam permanecer fiéis a Deus e aos mandamentos que Ele estabeleceu, é que eles enfrentaram aquela dificuldade. Mas assim como não podemos generalizar a questão do pecado, também não podemos dizer que toda dificuldade é fruto de fidelidade a Deus. Alguns, de fato, estão colhendo consequências de erro. Mas quando você olha para a sua própria vida, você, debaixo da luz do Espírito Santo, consegue saber se fez algo errado ou não. Ninguém precisa te dizer isso. A verdade é que não só nesse texto, mas há outras declarações bíblicas. Uma que me chama a atenção, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1, diz assim, depois dessas coisas e desta fidelidade, a Bíblia está relatando os atos de fidelidade de Ezequias para com Deus. A Bíblia diz, depois dessas coisas e dessa fidelidade, algumas versões dizem, desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Ou seja, aquilo que Ezequias experimentou não era fruto de infidelidade. Pelo contrário, era justamente por causa da fidelidade. Eu e você vivemos num sistema totalmente contrário a Deus e aos valores da palavra nos quais nós decidimos andar e caminhar. Então, uma pessoa que decide andar em integridade nos seus negócios vai passar por algumas provações. Né? São pessoas até em posição de autoridade querendo propina, e você, decidido a não dar, vai enfrentar um processo doloroso. Muitas circunstâncias, elas acabam surgindo justamente por causa da fidelidade e não pela falta delas. E acredito que se a gente não se posicionar entendendo que não há nenhuma garantia bíblica de que a sua fidelidade evite dificuldades, a garantia é que ela te leve a experimentar o favor e a intervenção de Deus, o crescimento durante o processo. Mas nós não podemos presumir, né? Porque muitas vezes nós nos desanimamos. Tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Você está lá fiel, dedicado e um negócio complicado. E às vezes você ainda dá uma olhadinha em volta e parece que com ninguém está acontecendo a mesma coisa. Principalmente quando você mira o não crente. E superficialmente analisa e diz, mas aquele está se dando bem. Eu gosto do Salmo 73, né? Quando ele está questionando por que os ímpios prosperam. E depois ele diz, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Vi mais do que o momento. Mas sabe, nós vamos enfrentar situações como essa. Porque a verdade é que a sua dor, talvez ninguém esteja percebendo. E você sim, porque ela está gritando. A dor do seu vizinho, mesmo um irmão em Cristo, talvez você também não esteja percebendo. Às vezes a gente consegue ver o sorriso, as postagens interessantes, né, lá do Instagram, mas não a dor. O curioso é a linguagem que a Bíblia usa às vezes para nos consolar. O apóstolo Pedro escreve e diz, irmãos, sabeis sofrimentos semelhantes aos vossos, estão sendo experimentados pela Irmandade no mundo inteiro. No que me ajuda a saber que tem mais crente sofrendo? Me ajuda a saber que não é só comigo. Vai dizer que você nunca deu um sorrisinho, graças a Deus, não é só comigo? A gente não está feliz que o outro está ruim, a gente fica aliviado por não ser só com a gente. Né? Então, essa linguagem, ela é algo claro nas Escrituras que precisa chegar a mim e a você. Vai acontecer, mas o propósito não é negativo, não precisa ser por causa da falta de fidelidade, normalmente tem mais a ver com a fidelidade do que com a falta dela, quando falamos de provas, mas contribui
para o nosso crescimento. A segunda coisa que eu quero destacar, como eu e você devemos agir na provação. Né? Como agir na provação. A primeira verdade que eu aprendo aqui em Daniel, no capítulo 3, é não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não negociar valores. O rei chama aqueles três e diz, olha, estou percebendo que vocês não querem dobrar. Ele diz, vou dar a segunda chance. A música vai tocar de novo só para vocês. A primeira tocou para todo mundo. Agora é só para vocês. Para que a gente evite que a história termine desse jeito. Eles olham para o rei e dizem, não vai rolar. Aliás, o posicionamento deles é muito firme. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles não foram fiéis apenas porque criam no livramento. Não, nós vamos ser fiéis porque assim Deus livra. Ele está dizendo, mesmo se Deus não livrar, nós devemos fidelidade a Ele e não vamos curvar ponto final. Não se negocia valores. Gente que é fiel a Deus sabe, não importa a pressão, não importa as propostas que eu e você recebemos, nós precisamos permanecer firmes. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa lição para mim é muito prática. E acredito que é nesse momento que nós precisamos entender o motivo da provação. A Bíblia diz em Gênesis 22 que Deus provou Abraão quando pediu a ele que entregasse seu filho, seu único filho. Gente, vamos falar sério. Deus é onisciente, conhece tudo. É presciente, conhece todas as coisas de antemão. Ele precisa passar a mim e a você por uma prova para saber depois quem nós somos? Não, ele já sabe. Eu creio que o grande propósito da aprovação não é para que Deus saiba quem a gente é para que nós saibamos quem nós somos. Deus quer trazer à tona, e se tem algo dentro de mim e dentro de você que não está garantindo que a gente seja aprovado, pelo contrário, que a gente seja reprovado na prova, ainda é uma possibilidade que ele nos oferece de mudança de atitude, de conduta, né? E nós precisamos ter esse posicionamento. Valores não são negociáveis. Para mim, é a primeira lição da prova. A segunda, eu e você precisamos entender que a prova não só não tem o propósito de nos destruir, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não vai arder em você. Daqui a pouco nós vamos falar dessa dinâmica de relacionamento com fogo. Mas uma verdade que eu aprendo muito interessante. Ao olhar para a minha vida, e eu percebo que isso é o reflexo de uma verdade bíblica, minhas experiências mais profundas com a manifestação da presença de Deus estão relacionadas aos momentos mais difíceis da minha vida. E sabe, alguns de nós estamos orando para que Deus se revele, manifeste a presença dEle. Eu quero que você saiba que muitas vezes é nesse contexto que isso vai acontecer. O rei olha e diz, não eram 3 os homens que nós lançamos? Ele diz, é verdade, rei. Ele diz, não, eu estou vendo 4 homens. Um deles não parece ser gente comum, parece ser uma espécie de um filho dos deuses. Acredita-se que o que aqui ele tenta, pela falta de entendimento, definir como filho de Deus, lá na frente, ele tenta explicar como anjo, seja uma teofania, uma revelação do próprio Deus. Particularmente, eu acredito, porque quem revela o Pai é Jesus, e há meio que um consenso no meio teológico, que as teofanias do Velho Testamento, a palavra teofania fala de uma manifestação de Deus, elas são sempre uma aparição de Cristo. Né? Que esse 4º homem na fornalha seja o próprio Jesus. O que me chama a atenção é que o rei, ele diz assim, eu, porém, vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. Gente, nós não estamos falando de um shopping center. Nós não estamos falando de um jardim, de uma praça. Nós estamos falando de uma fornalha. O que esses caras estão caminhando lá por dentro? Eu acredito que esses 3 caras estão empolgados com a manifestação dessa 4ª pessoa, que eles esquecem completamente onde estão. Aquilo vira um ambiente de passeio, de desfrutar a presença do Senhor. Na minha cabeça, na minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, eu imagino Jesus falando, Sadraque, pega um toco aceso e senta, vamos falar dos mistérios do reino. Eu não sei como foi essa conversa, esse passeio, esse caminhar,
Mas o que era para ser um ambiente de destruição se tornou um ambiente de se desfrutar da presença de Deus. E sabe, eu e você precisamos entender que em momentos como esse, momentos de prova, nós temos uma garantia, uma promessa de Deus de sustento sobrenatural. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 7 a 10, nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo termina com uma história de livramento, mas ele diz que o momento inicial foi a tal ponto de desesperar da própria vida. Mas ele está dizendo, nossa esperança em relação a vocês é sólida. Se vocês estão participando dos sofrimentos, vão participar da consolação, né? Deus se manifesta, Deus intervém em momentos de dificuldade, não apenas para mudar a circunstância. Eu creio que eu e você podemos desfrutar da presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de um posicionamento de fé. A fé, antes de operar do lado de fora, mudando circunstâncias, ela primeiro opera do lado de dentro. Isso é algo que todos nós precisamos entender. Hebreus 11:34 diz que pela fé eles apagaram não o fogo. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. O fogo continuou aceso, mas não podia destruí-los. Isso para mim tem sido uma chave. O verso 27 de Daniel 3 diz, viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Ou seja, o fogo continua aceso. O meu e o seu posicionamento de fé nem sempre começa mudando a circunstância difícil que nós estamos enfrentando, mas nos dá o poder de não ser destruído por aquilo que passamos. Ou seja, Deus diz, quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. A questão é que você não começa apagando o fogo com a fé, você apaga a força do fogo. E depois que você apagou a força do fogo, em algum momento, a ordem de sair do fogo terá sido dada e você sairá como se nada tivesse acontecido. Eu gosto quando encontro um crente desses raiz e não Nutella. Um dia fui visitar um desses Nutella, perguntei, e aí, como está a fé? O camarada olhou para mim, que fé? Eu já desesperei, falei, está nesse ponto. Aí ele tentando dar desculpa, ele falou, não, é que tem a fé para a salvação, a fé para a circunstância. Falei, agora quero saber das duas. Falei, pastor, a fé para a salvação, estou tentando crer na doutrina da repescagem. Se eu vou em segunda chamada. Eu falei, tá ruim. Eu falei para a circunstância. Ele falou, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu saí daquela visita precisando de oração. Tem gente que desanima a gente. Mas eu gosto quando encontro um crente desses raiz. E aí, meu querido, como está? Tudo bem. E aquela situação está resolvida? Ainda não. Mas é só uma questão de tempo. Você percebe, o fogo ainda está aceso, mas não está queimando mais o camarada. Porque pela fé ele apagou a força do fogo. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos, entramos no descanso. Há um lugar da operação da fé, onde ela funcionou do lado de dentro, mas ainda não produziu o resultado do lado de fora. Mas ela operou de tal forma dentro de você, que você descansa, antes mesmo que as circunstâncias mudem. Em terceiro lugar, eu queria falar dos benefícios da provação. Outro dia alguém falou para mim, pastor, esse milagre dos amigos de Daniel é fantástico. Porque os caras são jogados no fogo, saem e não queimou nada. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, quem foi que disse que não queimou nada? Ele falou, não, a Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo, que não tinha cheiro de fumaça na veste. Eu falei, mas não disse que não queimou nada. O fogo queimou algo. Aí ficou me olhando quase como quem está ouvindo uma heresia. Eu falei, o rei disse, nós não lançamos 3 homens amarrados. Aquela turma está em volta do rei e ganha para concordar com ele, diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo, porém, 4 homens soltos. O fogo queimou as amarras que prendiam eles. O fogo não produziu dano na vida deles, mas queimou aquilo que os prendiam.
Deixa eu te dizer, se você tem um posicionamento e uma atitude correta diante de Deus durante a prova não tem o poder de te destruir, mas ela tem o poder de destruir aquilo que te prende, que te amarra. É por isso que ela te refina, que ela te torna melhor, que ela aperfeiçoa a sua fé. Sabe, se nós temos uma atitude correta, permanecendo fiéis a Deus durante a prova, além de não ser feridos pelo fogo, nós podemos e seremos aperfeiçoados. É disso que Pedro fala no texto inicial. Quando ele fala do ouro, né, provado pelo fogo, se torna melhor. Nossa fé provada pelo fogo, ela também se torna melhor. Eu tenho percebido, ao longo de mais de 3 décadas servindo a Deus, que normalmente, quando eu e você temos uma atitude correta, de fidelidade, de fé, de confiança, nós saímos das provações melhores do que entramos. Porque mesmo que elas não possam nos destruir, elas têm o poder, né, de tocar naquelas coisas que nos amarram, que amarram nossa vida. E áreas específicas das nossas vidas vão sendo trabalhadas ao longo desse processo. Uma segunda coisa que me chama a atenção, verso 27 diz, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança. Porque, gente, eles podiam sair inteiro e com a roupa suja. Mas a Bíblia termina dizendo assim, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Você não precisa estar no fogo para ficar com cheiro de fumaça. É só estar perto dele. Mas a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. Porque normalmente, quando eu e você saímos da prova, não existe lembranças daquilo que nós passamos. Eu não estou dizendo que você perde a memória, estou dizendo que você não carrega marcas. Você sabe que passou, você sabe que cresceu, você sabe o que aprendeu, você sabe o encontro que você teve com a presença de Deus. Não estou falando de amnésia. Mas você não sai com saldo negativo, pois é experiência traumática. Não posso ver alguém acender a chama do fogão que já me dá um desespero. Como diz a turma, gato escaldado tem medo de água fria. Não, não é assim que eu e você vamos sair. Quando terminar a prova, nós vamos sair sem marcas. Nós vamos sair sem nenhum tipo de lembrança negativa. Pastor, vai ter lembrança? Vai. Você olha para a mão que antes estava amarrada e diz, agora está solta. Você olha para todo mundo em volta, admirando e dando glória a Deus. E você diz que privilégio ter sido colocado pelo Todo-Poderoso numa vitrine, para que a glória dele fosse manifesta não só na minha vida, mas diante de outros. Mas não existe cheiro de fumaça. Isso me empolga. Mas a terceira coisa que eu percebo como benefício da aprovação é a exaltação que vem depois da prova. Os versos 28, 29 e 30, os últimos que nós lemos em Daniel 3, narram o seguinte: Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Depois dessa declaração, que exalta a Deus, eu e você precisamos entender que o final da prova não é só para o nosso bem, o próprio Deus pode e será exaltado. A Bíblia diz assim, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Há uma exaltação que vem depois da prova. Eu e você precisamos entender que a aprovação tem fim, ela tem prazo de validade, ela não é eterna. Em 2 de Pedro 2,9, a Bíblia diz, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O mesmo Deus que permite que ela venha, sabe nos livrar. Porque o propósito dele nunca foi que a provação nos destruísse. E nesse desfecho, eu acredito que algumas coisas estão envolvidas. Tiago capítulo 1, verso 12 diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Para mim, o bom desfecho aqui envolve 3 coisas. Em primeiro lugar, uma história de perseverança.
A Bíblia fala daquele que suporta com perseverança a aprovação. Em segundo lugar, o texto diz, depois de ter sido aprovado. O propósito de Deus é que na prova você não seja reprovado, mas que você seja aprovado. E aí você precisamos ter uma conduta, né, que termine com uma história de aprovação. Mas o texto diz, depois da aprovação vem o quê? A coroa da vida. A expressão coroa da vida, acredito, foi usada falando de um simbolismo. Desde a época do Império Grego, e eles já estavam no Império Romano, né? Nós tínhamos os Jogos Olímpicos, as competições, e o vencedor tinha os louros da vitória, uma coroa que era corruptível, né? Era uma coroa feita ali com folhas. Mas ele fala da coroa da vida, e diz a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se é um combustível que eu e você precisamos para ser perseverantes, para sermos aprovados e finalmente ter a recompensa, é simplesmente permanecer amando ao Senhor, entendendo que a despeito do que enfrentamos, isso não muda o amor que Ele tem por nós, e nem tampouco a nossa resposta de amor por Ele. Há uma exaltação depois da prova. E não me refiro apenas ao que Deus pode fazer aqui e agora nessa vida. Há uma recompensa eterna nos aguardando do lado de lá. Alguém me disse, pastor, a nossa fidelidade sempre vai ser recompensada com honra? Eu falei, sim. O cara olhou para mim e falou, Estevão foi fiel e terminou apedrejado, a coisa não terminou bem para ele. Eu falei, quem disse que não terminou bem? Eu falei, você vai concluir que não terminou bem se pensar só nessa terra. Estevão diz, eu vejo o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Gente, a Bíblia inteira fala de Jesus sentado à direita do Pai. Aliás, quando você pega o perfil de comportamento dos reis, juízes, governantes, eles se assentavam no trono para as audiências públicas. Quem estava sentado mostrava que tinha autoridade. Quem vinha para a audiência é que ficava de pé. Êxodo 18, Jetro fala para Moisés, você fica sentado o dia inteiro e o povo de pé. Porque quem está em posição de autoridade fica sentado, não de pé. Quando Estevão vê Jesus em pé, eu não sei o que é que você pensa, mas para mim Jesus está dizendo, para um cara como você, eu me levanto do trono para recebê-lo com honra. Gente, como que não tem honra no final dessa história? A exaltação depois da prova não pode ser limitada só a essa vida terrena. Muito mais do que qualquer exaltação momentânea. Nós precisamos pensar nas recompensas eternas. Um dia eu e você estaremos diante de Nosso Senhor. E o sorriso no rosto dele, dizendo, servo bom e fiel, entra, vai fazer com que toda e qualquer coisa que você suportamos tenha valido a pena. Sabe, eu sei que a maioria de nós, depois de 2 anos quase de pandemia, vendo a mudança de números, está empolgado, a vida está voltando ao normal. Mas a verdade é que a gente pode deixar de ter dificuldade numa área e vão surgir outras situações. E quando elas vierem, elas não precisam nos destruir. Elas não precisam tirar um sorriso do rosto de um crente. Elas não precisam roubar a nossa alegria, que não é circunstancial, é muito maior do que isso. E quando elas aparecerem, elas apenas vão continuar nos aperfeiçoando, se soubermos confiar em Deus e ter a atitude correta. Só recapitulando o que eu falei. Em primeiro lugar, as provações não vêm por falta de fidelidade. Às vezes vêm justamente por causa dela. Elas vêm para aperfeiçoar a nossa fé. Como você deve agir? Não negocie valores, desfrute a presença de Deus e apague a força do fogo. Não deixe que aquilo que você está enfrentando para o bem faça mal a você. Não deixe, por meio de uma atitude de fé. E lembre dos benefícios da provação. Aquilo que te prende pode ser destruído, você pode sair sem cheiro de fumaça. E há uma exaltação depois da prova, que não é meramente terrena, mas também eterna. Deus sabe, como disse Pedro, livrar da provação os piedosos. Então não desanime. Aproveite a prova e foque ou aguarde a recompensa final.